Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre esse livro aqui, O Aventuroso Simplicismos, do Hans Jakob Christopher von Grimmelshausen. Esse aqui é um livro que eu li ano passado e eu a princípio não ia fazer vídeo sobre ele, mas vários de vocês pediram, então eu vim aqui falar sobre ele também. Bom, na realidade o nome desse livro é um pouco maior. O nome completo é O Aventuroso Simplicismos, isto é, a descrição da vida de um singular vagante chamado Melchior Sterfels von Fuchsheim, eu acho. Onde e com que aspecto ele veio a este mundo, o que nele viu, aprendeu, experimentou e sofreu, e também porque voluntariamente o abandonou. De leitura sumamente divertida e a todos proveitosa. E no fundo esse título acaba sendo meio autoexplicativo, de uma maneira bem simples, né? Afinal o livro é um tijolinho do que é essa história, um personagem contando sua história de vida. O autor dele nasceu em 1622 e faleceu em 1676. O autor viveu o período da Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra que devastou muito da população europeia da época. E um pouco do reflexo dessa guerra, um pouco de como era a sociedade dessa época, tá aqui no livro também. Bom, como vocês viram aqui no título estendido do livro tem o nome completo do personagem, que é o Melchior, mas no começo da história a gente não sabe disso ainda, então esse subtítulo já tem um spoiler. Na realidade, então, esse personagem começa a narrar em primeira pessoa. Ele mora com a família dele no campo e ele é absurdamente inocente. A gente não sabe direito a idade que ele tem no começo. Ele não é uma criança mais, mas ele também não é um adulto, assim, ali um adolescente, mais ou menos. E ele tem dificuldade de saber o nome das coisas e tudo mais. E eles moram numa aldeia super pequena, super simples, quando eles são atacados por soldados e uma cavalaria. E ele não sabe dizer o que está acontecendo, ele não sabe que aquilo é super ruim, ele não entende o que está acontecendo. O pai dele pede pra ele cuidar com os lobos e ele acaba achando que os soldados são os lobos. E, enfim, a gente começa a perceber que ele tem uma dificuldade muito grande de entender o mundo. Ele mais ou menos entende o que acontece quando uma das pessoas ali da aldeia fala pra ele ir embora, pra ele tentar fugir. E ele acaba correndo pra floresta e encontra um eremita. E eles têm um diálogo impressionantemente engraçado. Do eremita tentando descobrir quem que esse menino é e o menino não entendendo direito as perguntas desse eremita, até que esse eremita acaba ficando com ele pra ajudar esse menino, então, e esse eremita é cristão, então ele que passa essa informação de religião e esse menino começa a seguir então a religião. Como esse menino é tão simples, esse eremita acaba chamando ele de simplicismos, e então fica. A questão é que esse eremita morre. O menino, eu não vou contar agora muitos detalhes, mas ele acaba indo para uma cidade e daí muitas coisas vão acontecendo. Então assim, gente, durante esse livro todo eu contei pra vocês, sei lá, as 40 primeiras páginas. Durante o livro todo, esse personagem vai passar por muitas coisas. Ele é um livro que acontece muita coisa, assim, sempre tá mudando quem ele é, o que ele faz, aonde que ele tá, isso tudo é muito inconstante. E no meio de tantas transformações assim, a gente acaba vendo que esse personagem é desse tipo espertinho, assim, ele sempre dá um jeito pra sair das situações, ele acaba se tornando bastante inteligente do jeito de lidar com as pessoas e de lidar com a sociedade de uma maneira geral. Bom, uma coisa interessante do livro é que como esse personagem passa por diferentes locais da sociedade, digamos assim, ele foi camponês, ele vai pra religião, ele vai pro exército, ele vai pra vários lugares, assim. É um jeito da gente conhecer um pouco daquela época também, né? A gente se expor a esse tipo de coisa. O começo particularmente é interessante porque como esse personagem ainda é bastante inocente, não entende do mundo, ele acaba fazendo algumas críticas à sociedade que são muito interessantes. Por exemplo, ele não entende quando ele vai para uma cidade grande por que o comportamento das pessoas que se dizem cristãs não corresponde necessariamente com aquilo que se quer dos cristãos, né? Aquilo que eles devem ser.
E ele não entende, ele pergunta, assim, na inocência, sem entender que o que ele tá fazendo na realidade é uma crítica que acaba incomodando várias pessoas. Sobre a Guerra dos 30 Anos, em nenhum momento fica explícito coisas do conflito entre si, o que a gente pode perceber muito bem. Esses ataques a camponeses e tudo mais, isso fica bem claro, a existência dos exércitos e das batalhas. Outra coisa que a gente pode perceber também é a pobreza de determinadas regiões e a dificuldade de vida e tudo mais em consequência da guerra. Mas a guerra, ela é meio que um cenário mais do que assim o tema. Ela em nenhum momento fica explícita aqui no livro. Esse livro faz parte do período barroco alemão e eu acho que uma coisa que fica bastante clara aqui é a inconstância. A inconstância constante, basicamente. O personagem tá sempre mudando de lugar, tá sempre mudando quem ele é, sempre mudando de nome, inclusive. O estado das coisas sempre tá mudando. Então, assim, ele é um livro que ondula bastante. Às vezes eu até ficava cansado de, peraí, mas tem muita coisa acontecendo. Mas ele é bem assim. Uma coisa que me surpreendeu bastante é que eu achei o livro engraçado, principalmente no começo, quando esse menino tá completamente deslocado do mundo. O livro acaba sendo bem engraçado, assim. O primeiro capítulo é bastante irônico e, enfim, ele consegue fazer algumas críticas interessantes à sociedade dentro do livro, assim. Bom, eu vou ler um trechinho pra vocês da página 58, então é do começo do livro. Imerso em tais pensamentos, eu adormeci mal disposto, com frio e estômago vazio. Pareceu-me então, como que num sonho, que todas as árvores que havia ao redor de minha casa subitamente se transformavam e ganhavam uma aparência completamente diferente. No alto de cada copa se aboletava um cavaleiro e cada ramo, em vez de folhas, era adornado por todo tipo de sujeitos, dos quais alguns portavam longas lanças, outros mosquetes, espingardas de cano curto, estoques, estandartes e também tambores e flautins. Tudo isso era divertido de se ver, pois tudo estava disposto hierarquicamente e em perfeita ordem. As raízes, ao contrário, se constituíam de gente insignificante, como artesãos, jornaleiros, camponeses na maior parte das vezes, e outros tipos semelhantes, que todavia davam à árvore sua força e renovavam quando ela, porventura, a perdia. Até mesmo supriam-lhe as folhas caídas com alimentos de seu próprio grupo, para a grande ruína deles mesmos. A par disso, queixavam-se dos que estavam do topo da árvore, e não sem razão, pois todo o peso dela repousava sobre eles e os oprimia tanto que todo o dinheiro que tinham na bolsa lhes era tirado, mesmo se o fechassem a 7 chaves, e caso o dinheiro não quisesse sair, os comissários o arrancavam com a vassoura, que chamavam de recolhimento de tributos de guerra, fazendo-lhes sair suspiros do coração, lágrimas dos olhos, sangue das unhas e a medula dos ossos. Entretanto, havia entre eles certos tipos chamados de pândegos, que pouco se preocupavam, levavam tudo na brincadeira e tinham na sua cruz, em vez de consolo, todo tipo de escárnio. É um trecho que eu acho bem interessante, em que ele já apresenta como que é essa sociedade bem de cara, assim, pra gente. Bom, uma coisa desse livro pra mim é que eu gosto bem mais dele do começo e vou achando ele cada vez mais cansativo no final. Não sei se é porque muda muito o personagem e os cenários, ou se as coisas vão ficando cada vez mais piradas, e elas vão ficando cada vez mais piradas. Enfim, eu acho ele melhor no começo, assim, eu acho que ele tem as boas ideias e as sacadas divertidas estão todas no começo, e depois parece que ele só vai usando o mesmo personagem pra encaixar muita coisa, assim. O livro 6, são 6 livros aqui dentro. O livro 6 é o que eu menos gosto, assim, eu achei ele bem perdido, assim. Nesse sentido, ele me lembrou um pouco Don Quixote, que também vai ficando mais esquisito pro final, e o segundo volume é bem diferente, assim, do primeiro, de certa forma. E esse livro também, assim, ele vai ficando pior, digamos assim. Pior não é uma boa palavra, mas ele vai... Enfim, eu não gostei mais dele tanto no final, mas o começo eu gostei muito, me surpreendeu bastante. Essa edição aqui, além do livro, tem um pós-fácil, se chama O Homem, o Mundo e o Homem e o Mundo em Tradução, do Maurício Mendonça Cardoso. Ele vai falar um pouquinho sobre o livro, sobre o contexto do livro, do autor.
Uma coisa que ele comenta aqui no pós-fácil é que esse livro tem uma grande inspiração no romance picaresco espanhol, como o Lazarillo de Tormes, que eu não li, mas que é um clássico bem importante, né? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre esse livro. Se alguém já leu, me diz o que você achou nos comentários. Se você quiser saber alguma coisa que eu não tenha falado também, é só me perguntar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e até logo. Tchau, tchau.